Livro de Jonas, capítulo 1. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia aqui junto com o Bispo Fabrício, né? Tô com a minha Bíblia aqui, ó. Você tá com a sua Bíblia aí também? Se estiver, que bacana. Se não tiver, não tem importância, vai estar passando aqui na tela. Ô Bispo, eu estou acompanhando a leitura em tempo real. Se você está em tempo real comigo, nós lemos nos últimos dias o livro de Atos. Se você está lendo normalmente aqui, não vai fazer diferença. Mas se você estiver lendo em tempo real, nós acabamos Atos, nós já vamos voltar para as cartas de Paulo. Vamos começar ali Romanos, tá? Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre Jonas, que nós estávamos meditando, eu e a pastora, esses dias, sobre Jonas. Eu queria trazer um contexto aqui dos profetas menores. É bom que a gente já finaliza a leitura de mais um livro da Bíblia, que são apenas 4 capítulos aqui, Jonas, tá bom? Vamos lá? Lembrando que estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia, bem rapidinho, dá uma Jonas aqui, ó, vai ser no máximo 10 minutinhos cada capítulo, é muito rápido, vai ser uma benção, combinado? Diz assim, ó, Jonas, que era o profeta, Jonas ele teve uma missão de ir pregar para Nínive, para um povo que estava todo perdido, se arrepender. Só que o que aconteceu? Jonas, a primeiro momento, não queria que esse povo se arrependesse, porque ele conhecia a maldade desse povo. Diz os historiadores, né? Diz os historiadores que a família de Jonas tinha sido ali alcançada por essa maldade. Não temos contexto ali, não temos algo que comprove isso, mas acredito que faça muito sentido. Talvez Jonas tinha ficado um pouquinho ressentido, estava lutando contra esse sentimento e por causa disso não quis, a primeiro momento, levar a palavra para o povo de Nínive. Mas vamos ver o que aconteceu, porque contra a vontade de Deus não temos como fugir. Diz assim, Jonas capítulo 1, ó, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus falou para ele, ô Jonas, vai até Nínive, clama sobre ela, fala que eu vi que a malícia dela, os erros dela chegaram até mim, e eu quero que você clama, que você fala para eles se arrependerem, porque se eles não se arrependerem, eles serão punidos. Vamos ver o que aconteceu, ó. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha, o Jonas, quando ouviu ali a ordem de Deus para poder ir lá para Nínive, ele foi para o caminho contrário. Ele foi para Tarsis, ele não queria ir para Nínive. Pagou uma passagem do barco e entrou nesse barco. E continuamos aqui, ó, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha, o Jonas fugiu, então veio uma grande tempestade no mar para que aquele mar ali sacudisse, e automaticamente Deus começasse a fazer Jonas retornar para o centro da vontade dele. Eu não disse, eu acho, Coloca aqui no bom dia, boa tarde, boa noite, que hora que você está lendo comigo? Que hora que você tem o hábito de ler comigo? Tem uns que eu vejo aí que está lendo sempre à noite, outros têm acompanhado logo pela manhãzinha, que o vídeo fica disponível aqui a partir das 5 da manhã, a leitura. Eu não sei que hora que você está lendo, coloca aqui nos comentários e não deixe de profetizar no finalzinho. Até amanhã, combinado? Vamos lá, versículo 5, ó. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O povo começou a ficar com medo, os marinheiros ali que estavam tudo dentro do barco, corre para lá, corre para cá. E quando eles menos esperavam, eles já começaram a tirar o peso para ver se conseguia se livrar, e vai de lá e vai de cá, e corre para ali, e corre para cá, mas
não resolvia. E o Jonas, o que o Jonas estava fazendo? Desceu lá pro porão, lá no porão, ele foi dormir, né? Porque Jonas ele estava num sono espiritual, e se representa um sono espiritual. Representa que Jonas ele não estava dormindo espiritualmente, né? Tanto que a palavra diz: acorda, ó tu que dormes. Isso não é um sono natural, isso é um sono espiritual, né? Não é um sono que você vai descansar, é um sono espiritual. Diz assim o versículo 6: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo agarrado aqui no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E toda vez que está falando esse Deus aqui, está falando em letra minúscula, porque cada um deles tinha um Deus, né? Um servia o Deus Sol, o outro servia o Deus Lua, nenhum deles servia o Deus de Jonas, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. Então toda vez que está escrito aqui, está escrito Deus com letra minúscula. Mas quando se trata do nosso Deus, o Deus da Bíblia, é letra maiúscula, porque o nosso Deus é poderoso, né? Versículo 7: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Fizeram um sorteio ali para ver em quem cairia, sobre quem cairia aquela sorte ali, lançaram uma sorte, tipo, fizeram uma roleta assim, rodeando, um exemplo. E a roleta apontou para Jonas, para ver quem era o causador daquilo, né? E apontou para Jonas. Versículo 8: então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, Jonas? Da onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Agora já é Deus de letra maiúscula. Agora já é Deus com letra maiúscula. Porque agora se trata do Deus Todo-Poderoso. Então, versículo 10: os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado, né? Versículo 11: disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se acalme, ó Jonas? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Aí perguntaram para o Jonas: ô Jonas, o que a gente faz? Ele falou: vocês vão ter que me pegar, me jogar no mar. Vocês vão ter que me jogar no mar para que essa tempestade acalme. E o medo do povo, sabendo que ele era servo de Deus? Eles ficaram desesperados. Falou: e se a gente jogar esse rapaz no mar aí e o Deus dele ficar nervoso com a gente? Vai ser tão forte que nós vamos ver que até o povo ali vai se converter a esse Deus pelo tamanho do poder do nosso Deus, né? Versículo 13: entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Por que eles tentaram remar? Porque eles ficaram com medo de fazer isso com Jonas. Eles falaram: se a gente fizer isso com Jonas, e se Deus ficar irado com a gente? E se Deus nos punir? Então eles tentaram remar ainda, tentaram lutar para ver se conseguiam ali ter bom êxito, né? Versículo 14: então clamaram ao Senhor. Olha, um povo que não conhecia Deus, por ver aquilo, se voltaram para Deus. Até assim Deus ama, Deus ele é maravilhoso, né? Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Olha que interessante, eles oraram a Deus: Senhor, não pese a mão sobre nós. Não fique bravo conosco, porque nós vamos jogar esse rapaz no mar. Por favor, eu vou lançar ele, mas que a tua mão não pese contra a gente. E eles lançaram o Jonas no mar. E quando lançaram o Jonas no mar, a tempestade cessou no mesmo momento. Aí ele fala assim no versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor
e fizeram votos. Olha que interessante. Aqueles homens que outrora serviam outros deuses, quando viram o tamanho da majestade do poder do nosso Deus, viram a manifestação do seu poder, na mesma hora aceitaram esse Deus como seu Deus. Fizeram um sacrifício a ele, fizeram um voto, com certeza, de o servir a partir dali. A Bíblia não relata, mas eu creio nisso. É uma revelação do Espírito, que eu creio que eles, a partir dali, fizeram um voto para servir a Deus, porque viram o poder de Deus. Tá vendo isso? Olha que interessante essa leitura. O livro de Jonas é um livro de apenas 4 capítulos, mas vai valer muito a pena essa leitura e essa meditação aqui com o Bispo Fabrício. Combinado? Diz assim para a gente encerrar o versículo 17. Deparou, né, o Senhor um grande peixe. Esse deparou é preparou, né, fez aparecer um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas, quando caiu no mar, Deus preparou um peixe. Uns dizem que é uma grande baleia, outros estudiosos dizem que é um peixe preparado pelo próprio Deus, porque se fosse um peixe normal, ele seria ali digerido, né, pelo suco gástrico do animal. Então foi um peixe preparado pelo próprio Deus, mas poderia ser um peixe normal também, Deus proteger ele, assim como protegeu Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, assim como protegeu Davi, os leões, poderia proteger do suco gástrico também. A gente não sabe, só sabemos que Jonas ficou dentro da barriga de um grande peixe, para lá dentro ele tivesse um tratamento com Deus, Deus mostrasse para ele que era necessário pregar para aquele povo se converter. E nós vamos ver amanhã, no capítulo 2 da nossa leitura de Jonas, nós vamos ver a oração de Jonas dentro da barriga desse peixe. Eu aguardo você aqui amanhã, tá bom? É muito bom estar com você todos os dias. Chama muita gente para ler a Bíblia com a gente. Rapidinho, um capítulo por dia vai ser uma bênção, tá bom? Lembrando que vai ser a Bíblia toda, todos os dias, um capítulo. Em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários, ó. Até amanhã, bispo. Porque amanhã eu aguardo você, ó. Beijo no seu coração. Te aguardo aqui amanhã. Tchau, tchau.